Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por esse dia. Por tudo, ó Deus, que o Senhor nos permitiu vivermos nele até aqui, rendemos a Ti a nossa gratidão pela vida, pelo trabalho, por tudo, ó Deus. Obrigado, Senhor, também por estarmos aqui congregados na Tua casa para cantarmos, Te adorarmos, cultuarmos e também recebermos a Tua palavra. Pedimos agora, ó Deus, use ela e fale conosco, que o propósito para o qual o Senhor a envia fique claro no coração de cada um. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Apocalipse 7:1 diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi um anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a fronte dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, e era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. De Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gad 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000 e da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000 e da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Amém. Então o versículo de número 8 é a primeira visão dos glorificados. Então, queridos, vamos só, como introdução, relembrarmos que o livro do Apocalipse são revelações de Deus, que deu ao anjo, que enviou a João para escrever num livro, para falar à igreja, para que os servos de Jesus fiquem sabendo as coisas que é certo que vai acontecer. E o livro do Apocalipse, ele nos convida a viver nessa perspectiva de eternidade. E enquanto que o mundo vive na incerteza do que virá, no medo do que foi, o mundo vive da notícia do dia. O que vai vir, ninguém sabe. O que foi, ninguém sabe como está. Quando alguém morre, há aquela incógnita, aquele medo. Como? Para onde? Será? Há um vazio. A pessoa parece que quando ela perde a luz dos olhos, ela mergulha num labirinto. Ela não sabe o que pensar. Ela não tem informação. Ela vive na luz dos olhos. A sua razão vive à mercê dos acontecimentos. Quando acontece, ela sabe. Quando não acontece, ela não sabe. E vive naquele medo, porque os acontecimentos muitas vezes não são reversíveis. Quando acontecem coisas que a pessoa não consegue resolver com o que tem capacidade para resolver, por isso sobressalta o medo. Cada dia, cada notícia, cada informação, quando o telefone toca, quando uma correspondência chega. É muito comum a gente ver pessoas consultando os mortos para saber dos mortos, os vivos ocupando-se dos mortos. Há um grande mercado de prognosticadores tentando acalmar as pessoas quanto ao que virá. Enquanto que o Apocalipse ele fala serenamente, tranquilamente, das coisas além dos olhos, com a mesma naturalidade das coisas que vimos. Fala do céu do mesmo jeito que fala da terra, tem as informações e nos convida a vivermos nesta segurança. É isso que Deus deixou para a igreja do tempo do final, é isso que ele está dizendo na carta ao Apocalipse, na carta de Laodiceia, quando ele diz: ó, ouro para enriquecer-te. É isso.
colírio para ungir os teus olhos para ver além dos olhos, vestes para cobrir a tua nudez, para você se livrar dessa angústia da incerteza, dessa crise existencial, desse medo de Deus, do juízo, do além, do escuro, do que vem, das notícias. Se nós, quando nos atentamos para o Evangelho, era nessa perspectiva que nós deveríamos viver sem o Apocalipse. Paulo já dizia, nós já morremos para o mundo, nós já estamos em Cristo. Enquanto o mundo está vivendo na perspectiva dos acontecimentos, nós já estamos vivendo pela fé no pós-acontecimento. Nós já sabemos o fim de tudo aqui, como é que tudo termina. E um cristão, quando ele morre, ele sai do tempo, entra na eternidade. Lá o tempo é diferente, ele está aguardando cumprir o tempo aqui para se encontrar de novo e seguir a vida, conforme o que está revelado. Portanto, não tem sobressaltos, não tem falta de informação, não tem pergunta sem resposta. É isso que nós estamos vendo desde o Apocalipse 1, Deus cumprindo a fala de Jesus, quando ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou ficar com vocês. Eu vou ficar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, eu vou enviar o meu Espírito, vocês serão ensinados, vocês serão lembrados, vocês serão assistidos. Não vos deixarei órfãos. Não está órfão os filhos que não querem relacionar-se com o Pai. Aí estão órfãos. Mas quem quer, estão assistidos, estão conduzidos num mundo infernal, mas na paz interior que há no reino dos céus. Então o mundo está cada vez mais infernal, mas dentro de nós vivemos a paz que Cristo prometeu para aqueles que vivem no reino. Amém? Muito bem, o capítulo 7 de Apocalipse, ele é um capítulo parentético, é um parêntese. É o primeiro texto entre parênteses da Bíblia. Quer ver, ó, o 6:12 é a abertura do sexto selo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de crina. Foi o que nós vimos quarta-feira passada. O capítulo 7 não tem a abertura do sétimo selo, ela só vai estar lá no capítulo 8. Então, no capítulo 7, João vai contar para nós o que é que ele viu quando abriu o sexto selo. Então, ele abre um parêntese aí no capítulo 7. Ele já falou da retomada do sexto selo, nós já estudamos, não vamos voltar, que o cordeiro vem e a terra é assolada com estrelas cadentes e meteoros, e os poderosos ficam com medo. Jesus está voltando para retomar a terra. E agora ele abre um parênteses para explicar para nós uma visão que ele teve no capítulo 7. O que é que ele viu? Ele viu 2 grupos de redimidos. O primeiro deles é um grupo de judeus. Ele teve uma visão que ele viu 4 anjos. 4 anjos estavam segurando os 4 ventos da terra, que são os 4 pontos cardeais. E viu um outro anjo da nascente do sol, e ele tinha o selo de Deus e recebeu uma ordem para não danificar a terra, nenhum mar, até que Deus selasse os 144 mil judeus que seriam selados, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Que você, fazendo a soma, vai dar 144 mil. Esses 144 mil receberam o selo de Deus para que os juízos que estão vindo na abertura do selo e que virão agora na abertura do 7º selo, então ele faz um parêntese no 6º selo e vai falar daquilo que vem no capítulo 8, que é a abertura do 7º selo. Então ele conta que os juízos que virão no 7º selo tem um grupo de pessoas que vão estar vivendo na terra e eles não sofrerão o juízo. Por quê? Porque eles foram separados por Deus, eles são judeus cristãos, é chamado de servos de Deus. Deus está voltando agora, a igreja foi arrebatada, ele está voltando a tratar com os judeus. A grande tribulação é o juízo de Deus final sobre Israel e sobre o mundo, sobre Israel por ter rejeitado Jesus e sobre o mundo por ter rejeitado o Espírito Santo. Mas esses 144 mil, eles teriam o selo de Deus para que as pragas, os juízos que virão sobre a terra, não causem nenhum danos a eles.
nem os demônios, e nem as catástrofes naturais, nem as moléstias. Então eles teriam o selo de Deus na testa. Que selo de Deus é esse? Se você for ler lá em Apocalipse 14, você vai encontrar que selo que é esse. O nome de Deus e de Jesus. Então eles têm o nome de Deus e o nome de Jesus na testa, e este selo, por onde eles passam, eles vão viver a vida normalmente na grande tribulação, e ninguém vai poder causar-lhes mal. Na testa dele vai estar escrito o nome de Deus. Não fala com qual nome Deus será escrito, se é o Jeová, né, como o nome que Deus se apresentou a Israel, ou Elohim, e o nome de Jesus. Mas diz que na testa deles estará escrito o nome de Deus e o nome de Jesus. E por isso eles não sofrerão nenhum dano. Você já deve ter ouvido muita coisa a respeito de 144 mil, mas são divagações, são heresias, são falácias. O texto aqui é claro. São judeus selados para darem testemunhos nesse período da grande tribulação, porque a igreja foi arrebatada e Deus nunca ficou sem testemunho na terra. Antes do primeiro homem morrer, quando Deus havia criado Adão e Eva, antes do Caim matar o Abel, Deus já tinha pregado a esperança no Cristo que viria como descendente da mulher. Deus nunca deixou um homem tombar na terra sem saber que há esperança de salvação. A igreja que até então pregava o testemunho de Jesus, a ressurreição, o reino, foi arrebatada. E agora o Espírito Santo volta a tratar com Israel. Os gentios entrarão no período agora de juízo, porque 2000 anos se passaram de rejeição ao Espírito da verdade, portanto chegou o tempo do juízo deles. Foi assim que a gente terminou o capítulo 6. Os poderosos da terra dizendo, chegou o dia da ira deles. E agora, quem é que pode sustentar-se? Ninguém. Se Deus é o juiz de quem tem Deus como juiz, onde ele pode se defender? Então eles escondiam nos buracos das rochas e pedia para as rochas cair sobre eles. Então, queridos, na grande tribulação, como a igreja foi embora, este grupo ficará pregando para os judeus o evangelho do reino. Não é mais o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, quem pregava é a igreja. Ela foi arrebatada no capítulo 4. O que muda do evangelho de Jesus para o evangelho do reino? Porque o evangelho de Jesus, ele foi pregado enquanto a igreja estava aqui, para quem crer e ser batizado será salvo. O evangelho do reino, ele vai ser pregado a todas as nações e depois virá o fim. Tem gente que confunde o evangelho do reino com o evangelho de Jesus. Ele fala, não, falta evangelizar muitas nações ainda, que não conhecem Jesus, Jesus vai demorar. Lá diz assim, ó, o evangelho do reino será pregado a todos os povos e então virá o fim. No arrebatamento ninguém está esperando o fim, no arrebatamento a igreja vai embora e o que vem na terra é a grande tribulação. Depois da grande tribulação tem o milênio, não tem fim. O fim é depois do milênio, que é o reino de Jesus. Então, na grande tribulação, esses 144 mil judeus, eles pregarão o testemunho de Jesus, do evangelho do reino que virá, para aqueles que quiserem ouvir. Quem vai dar ouvido a este evangelho pregado vai ser os judeus, que ainda nessa época vão estar em grande parte espalhados pelo mundo, mas a perseguição que os judeus enfrentarão no mundo nesse período, ela será tão ferrenha que o único lugar que os judeus vão ser congregados vai ser em Israel. Ninguém conseguirá viver em outro lugar. Tem uma outra profecia de Deus dizendo, vocês serão colhidos um a um. Não ficará um só, judeu, fora de sua terra. O Espírito Santo, da mesma forma que congregou os gentios salvos no céu, no arrebatamento, congregará os judeus em sua terra. Conforme nós sempre aprendemos, a promessa de Deus para judeus é terra e a promessa de Deus para a igreja composta de gentios é céu. Amém? Então, queridos, não é difícil de entender. Nessa visão, ele viu aqueles 12 mil. O texto está claro, está falando que é 12 mil de cada tribo, dá o nome das tribos.
está dizendo que são judeus, eles terão os selos de Deus, porque eles vão dar testemunho de Deus e de Jesus durante esse período. Essa é a primeira visão que ele teve. A segunda visão que ele teve vai do 9 a seguir. Vamos ler? 7 e 9. Depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos que estavam em pé rodeando o trono, os anciãos, 4 seres viventes, ante o trono, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e a glória, a sabedoria, ações de graça e honra e o poder e força sejam ao nosso Deus pelo século dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Fecha o parêntese. No capítulo 8 e 1, vai abrir o 7º selo. Então, no capítulo 7, João viu 2 grupos de salvos. Um grupo de 144 mil judeus salvos da perseguição, selados por Deus, vivos num corpo natural, morando na terra e pregando o evangelho de Jesus aqui. A outra visão que ele teve é um grupo, uma grande multidão de gente que ele falou que vinha de todas as nações, de todos os povos, tribos, línguas. Aqueles 144 mil eram todos de Israel. Esses eram gente que veio de todos os lugares. E eles estavam com vestes brancas e com palmas na mão. Clamavam com grande voz, dizendo, pedindo vingança a Deus, porque eles foram torturados, foram perseguidos, passaram fome, passaram sede. E parece que João vê eles ainda chegando no céu com vestes brancas, com palmas, como se recentemente tivessem passado pela tortura. Parece que eles estão no clamor, ainda pedindo a Deus para vingá-los. Os irmãos viram que no capítulo 6, João viu um grupo do mesmo jeito, que pedia vingança, e Deus disse assim, olha, espere. A grande tribulação estava ocorrendo na visão. Ele falou, espere, que ainda tem muitos irmãos que, igual vocês, vão morrer. E eles virão para cá. E eles serão julgados todos juntos. Então espere. Aqui agora se completou o número. João tem a visão de todos aqueles que foram salvos durante a grande tribulação, porque eles perderam o arrebatamento. Veja que no arrebatamento a igreja estava com coroas. Coroas são galardões por serviço prestado a Deus. Esses daqui não têm coroas, eles têm palmas. Por que eles não têm coroas? Porque eles foram perseguidos, eles não puderam fazer nada para Deus. Eles foram caçados. Eles foram perseguidos. Então eles não têm coroas, eles estão de vestes brancas, eles estão com palmas. Palmas na Bíblia é símbolo de vitória, com palmas, com vestes brancas. Eles estão debaixo do altar, mas não têm coroas, porque eles não tiveram feitos. Não tiveram feitos. Perderam o arrebatamento, e com o susto de perder o arrebatamento, eles se despertaram e resolveram confessar Deus e Jesus e o Evangelho, e por isso eles não podiam comprar, por isso a fome. A Bíblia fala que quando o anticristo reinar, o mundo vai estar sob o controle total, e nesse controle ninguém compra sem a marca da besta. Os 144 mil tem a marca de Deus. O resto do mundo tem a marca da besta.
que nós acreditamos que é o chip já desenvolvido, já sendo implantado, que ele vem para substituir o dinheiro de papel, que nós já sabemos que tem, as instituições financeiras estão dizendo que ele não tem mais muito tempo de vida, ele desaparece, aí é só cartão ou dinheiro virtual, e dinheiro virtual você precisa ter uma conta, se você tem uma conta, você tem um cadastro, para ter um cadastro você tem que ter o chip, você tem que ter a sua marca. É aquilo ali que te dá acesso à saúde, é aquilo ali que te dá acesso ao governo, ao sistema. Se você não tiver essa marca, você não consegue viver. Quem descobrir que você não tem a marca, vai te entregar, pode ser seu pai, sua mãe, porque lembra dos cavaleiros do Apocalipse? O amor e a paz foi retirado da terra, todo mundo vive o ódio. Então quem é contra o sistema não é digno de viver. Alguém às vezes pode pensar, mas como é que... Não, nós estamos caminhando para isso. Hoje você já não compra um chocolate mais sem as pessoas pedirem seu CPF. Então o mundo, as instituições como Itaú, Bradesco, Santander, está dizendo que nós não temos mais 1 ano ou 2 de dinheiro de papel, que ele vai ser substituído. Já se propaga isso. Nas reuniões já se discute isso. E nesse dinheiro virtual, o controle total ficará muito fácil de ser feito. Quem tem alguma coisa, tem em algum lugar. Se você tem, está cadastrado, você está cadastrado no sistema. Se você falar, não tenho nada, vou viver com a roupa do corpo, você vai ter que comer. Você não vai comprar 1 quilo de nada se você não tiver a marca. Você vai precisar de 1 quilo da marca para comprar 1 quilo de batata, 1 quilo de tomate. Nós vimos nos Cavaleiros do Apocalipse, no capítulo das aberturas dos primeiros selos, que a terra vai estar passando por uma escassez sem precedentes. Os juízos já começaram. 1/4 parte da terra está violentamente afetada. Então, nesse parênteses, João diz que ele vê agora o número daqueles judeus que vão pregar o evangelho na grande tribulação, são selados para isso. E ele vê também o número completo daqueles que foram salvos durante a grande tribulação. Se completou. Ele está tendo uma visão que vai abranger os 7 anos. Os 3 anos primeiro. Os outros capítulos vai voltar, nós vamos voltar para ver como que esse juízo se dará. Mas não volta, esse assunto não volta mais. Deixando isso organizadinho na nossa mente, para ficar fácil. Então, por exemplo, nós vimos a igreja no Apocalipse, no capítulo 2 e 3, 19 vezes. Do capítulo 4 para frente, nenhuma vez mais. A igreja não está mais na terra. Só vai citar os salvos agora, e não mais como salvos, mas como redimidos. Como aqueles que estão no céu. Por isso é que nós falamos, o cristão, ele tem da parte de Deus uma revelação que leva ele a interagir, vivendo nessa vida, como morto para o mundo, mas já vivo para Deus, na expectativa daquilo que será sobre amanhã. E é isso que enche a nossa vida de gozo e de alegria. Já pensou se a única esperança que a gente tem fosse a morte? Que é a única certeza que todo vivo tem? Saber que você está lutando todos os dias, trabalhando, sonhando, vivendo, criando, educando, pagando, comprando, mas que ali na frente te espera a morte e depois dali você mergulha num vazio, num escuro, num breu, que você não sabe de mais nada. Por isso que o mundo adoece. Por isso que o mundo encontra prazer nas bebidas, nas drogas, porque a vida é um porre se fosse assim. Não tem... O melhor da vida é viver. Se você vai morrer, o melhor da vida é viver. Depois de você ter a vida, aí as coisas da vida fazem sentido. Mas se você não vai viver, que coisa que faz sentido? Tudo perde sentido. O gozo, a esperança, a certeza, a alegria, os valores, o ouro que te enriquece, o colírio que te abre os olhos para ver a eternidade, a veste que te cobre com a justiça de Cristo para te dar direito a permanecer na vida,
são as revelações de Deus daquilo que já está feito. Deus já resolveu o problema da morte para aqueles que querem viver antes do primeiro homem morrer. Antes da gente conhecer o sofrimento, Deus já sofreu o nosso pecado por nós. Antes de nós sentirmos o primeiro medo da morte na nossa vida, que cada um veio a ter pânico, quando ele pensou na primeira vez que ele descobriu que um dia ele vai ter que morrer, antes de você ter esse sentimento, Deus já tinha resolvido esse problema. Lá no eterno passado. Antes daquela cruz ser cravada no Calvário, Jesus já tinha morrido antes da fundação do mundo. Para satisfazer a justiça de Deus, para ele sustentar o homem com o seu sangue e para Deus comprar com o seu sangue povos de todas as tribos, línguas e nações. A notícia triste é que aqueles que perderam o arrebatamento, que não se interessaram por isso, que foram distraídos, ou ficaram no âmbito da religião, ou não levaram a sério, ou não se prepararam, ou nunca sonharam com o arrebatamento, portanto, perderam. Nunca se prepararam para o arrebatamento, portanto, perderam. Não se trata de Deus deixá-los, se trata deles não se interessarem em ir. Não é uma ação de Deus contra eles, é uma ação deles contra Deus. Jesus veio para isso, prometeu que voltaria para isso. Pediu para a gente ficar alerta, pediu para a gente ficar vigilante. Muitos versículos na Bíblia falam assim, olha, nós que estamos na expectativa dessa tão grande salvação, vede o vosso modo de viver. Vocês não podem viver como um comum. Vede o vosso procedimento. Tudo que é bom, tudo que é puro, nisso pensai. Então, vários escritores, quase todos do Novo Testamento, quando eles falam da salvação e da ressurreição e do arrebatamento, ele fala, portanto, vocês têm que estar cingidos. Cingidos, vestidos para. É a mesma coisa que eu falo assim, olha, vou passar na sua casa e me espera pronto. Então você fica vestido. Nós temos que estar cingidos. Cada dia. É a nossa maior esperança, é o nosso maior sonho. Então a gente vive nessa esperança todos os dias do arrebatamento. Porque Jesus disse que nós saberíamos o tempo pelos sinais. Os sinais todos já se cumpriram. Quem estuda Bíblia conhece sinal. Quem estuda medicina conhece os sinais do aparelho do hospital. Quem estuda aviação conhece os sinais do painel do avião. Sinais. Quem estuda os astros conhece o sinal dos astros. Meteorologia, os ventos. Nós não conhecemos, nós não estudamos. Quem estuda a Bíblia, ele conhece os sinais das revelações espirituais. Então, os sinais todos se cumpriram. Nós estamos na iminência do toque da trombeta e do arrebatamento. Então, nesses dois grupos que João vê, ele vê que o número está completo e no finalzinho diz que o cordeiro os apacenta, porque eles passaram fome, sede. Eles são alimentados pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, e Deus mesmo enxuga dos olhos deles toda lágrima. Fecha o parênteses. Então agora nós já estamos cientes do capítulo 7, que fala desses dois grupos de salvos, os 144.000, que são judeus, que vão pregar o evangelho durante a grande tribulação. E completou-se o número dos salvos na grande tribulação, aqueles que perderam o arrebatamento, mas foram despertados pelo arrebatamento e firmaram firme convicção de testemunhar Jesus e Deus, o evangelho, e não aceitaram o sinal da besta. Por isso foram mortos, foram degolados. Lá no Apocalipse 19, quando cita eles de novo, fala que aquele cavaleiro que saiu vencendo e para vencer, tinha ordem para vencê-los e venceu mesmo. E eles foram todos mortos. E não tem o que fazer. No capítulo 6, quando João pediu vingança, ele falou, não, falta os teus irmãos e eles vão morrer como vocês morreram. Tem que esperar.
E ainda é um privilégio. Alguém pode falar, que morte horrível. Eles estão no céu. Estão debaixo do altar. Diz que eles servirão, não fazem mais parte da igreja. Perderam o privilégio de fazer parte da noiva. A noiva, irmãos, a igreja, nós vamos ver mais para frente, ela é de uma honra inexplicável no céu. Muitas vezes você fica pensando que você vai chegar no céu e você vai estar com expectativa de conhecer as criaturas celestiais. Como é que são os seres viventes? Os anciões, os querubins, os guardiões, os serafins, os arcanjos, os anjos, que são milhões de milhões de milhões. Mas não é assim. A Bíblia fala que é o contrário. É eles, esses milhões de milhões de milhões, que têm expectativa de conhecer a igreja. É o contrário. Eles querem saber quem é esta, que o Criador do universo se encarnou no ventre de uma mulher e deixou seu trono vazio por 33 anos e veio na terra sofrer como um humano, deixar a sua glória do Deus excelso, se tornar um mortal, para comprá-los com o seu sangue, para ressuscitá-los em corpo glorificado e reinar com ele por toda a eternidade para sempre. A Bíblia, Pedro já chegou a dizer que os profetas do Antigo Testamento perceberam que eles não profetizavam para eles, queriam saber quem é esse povo. E a Bíblia fala que até anjos perscrutaram saber. Anjos. Há uma expectativa deles de saber quem é, quem são. Porque Jesus, antes de ser filho de Maria, sempre foi filho de Deus. E o seu trono ficou vazio por 33 anos. Se algum anjo perguntasse, cadê o filho? Ele foi na terra. Está confinado num corpo humano, está aprendendo hebraico, está indo para a escola, está servindo José e Maria. 33 anos. Até o dia em que ele falou, agora eu subo para meu Pai, meu Deus, vosso Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou, e se eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então esse trono ficou por 33 anos vazio. Até que Jesus voltou para lá num corpo glorificado, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho as chaves do inferno e da morte. Então, embora nós tenhamos uma expectativa de conhecer como é a vida celestial, mas a expectativa das criaturas celestiais conhecer a igreja é muito maior. Por isso nós vamos ver lá em Apocalipse 17, quando a trombeta tocar, há um brado no céu de júbilo, dizendo, aí vem a noiva. Aí vem a esposa. Ela já se vestiu. Ela já se ataviou. Ela já está pronta. Falando do dia do arrebatamento. Então, todos esses capítulos que nós vamos ver daqui para frente, alguns, quando falam da terra, são de juízos horríveis. Nós vamos ver os primeiros dele no capítulo 8. Quando abre o 7º selo, fecha o parênteses, abre o 7º selo, e aí há um silêncio de meia hora no céu. 8:1, último versículo de hoje. Ó. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu, cerca de meia hora. Ou seja, o livro está todo aberto. Ele não tinha 7 selos? Não era um livro selado por dentro, por fora, com 7 selos? Um pergaminho que vai se desenrolando, tem um selo, 2 selos, foi mostrando. No 7º selo, o livro está todo aberto. Pode ler aí o que vai acontecer agora. Está escrito sobre a humanidade. E quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Essa meia hora não tem nada a ver com aquele silêncio que, quando Jesus morreu, que a terra tremeu. Essa meia hora é a calma que precede a tormenta. É a calmaria que precede o temporal.
vai começar agora os juízos mais severos, que são os das trombetas e, por último, os das taças. Então, o livro todo de Apocalipse, que é o livro que fala do juízo das nações, ele agora está todo aberto e nós vamos ver as coisas que começam a acontecer na terra. Amém, queridos? Que Deus, em Cristo Jesus, continue nos abençoando. Quarta-feira, se Deus quiser, a gente continua no capítulo 8. Vamos orar? Glória a Deus. Eu te convido agora para se colocar diante de Deus e quem sabe você tem alguma coisa a dizer a Deus. Deus está nos convidando todos esses cultos para nós olharmos a vida na perspectiva que ela realmente é. Nossa origem é Deus. Nós fomos originados nos rios, no rio das intenções de Deus. Infelizmente, o mundo nos alcançou com tantos afazeres, com tantas informações, e a gente até se esquece disso. Mas a nossa origem é celestial. O Deus, Criador dos céus e da terra, um dia disse: façamos o homem. Lá está a nossa origem. E é lá que está também o nosso destino. E na revelação de Deus nós temos toda a orientação, toda a revelação de tudo que foi, de tudo que é e de tudo que será. Cada um que vai passando por essa vida, ele vai tomando conhecimento, tomando as suas decisões e mudando o seu destino. Por isso alguns serão arrebatados, outros serão deixados, outros serão salvos e a grande maioria se perderá. E isso tem a ver com a escolha de cada um, baseado naquilo que ele amou, soube, se entregou, acreditou, confiou, depositou. É o fruto da decisão dele. Então, que esses textos sagrados servem para nos despertar, para vermos a vida além dos olhos, para entender a vida além da razão, entrar no campo da fé, além da terra, na perspectiva do céu. Pense nisso. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade que nós temos de estarmos diante da sua palavra. Nós a recebemos para a nossa vida humildemente como tua palavra, a qual o Senhor vela para cumprir. E te pedimos, Deus, receba a nossa gratidão por sabermos disso, enquanto ainda podemos ter feitos. Aqueles que perderem o arrebatamento não poderão mais fazer nada, mas nós ainda podemos. Nós ainda podemos fazer coisas para o teu reino, para a tua glória. Nós ainda podemos fazer coisas que nós veremos um dia nas nossas coroas. Por isso, Pai, te pedimos, nos ajude com despertamento, com quebrantamento, com revelações. Ilumine, ó Deus, a vida de cada um. Que esta luz, ó Deus, na vida do teu povo que aqui congrega possa ser crescente, mais e mais. Que possamos entender, ó Deus, esta nossa origem, o nosso destino, e moldarmos a nossa vida dentro desse plano que o Senhor tem dado aos teus filhos na face da terra. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um, depois de um dia de trabalho. Aqui estão, ó Deus, aqueles que foram congregados por Ti, para oferecer a Ti um culto vivo, um sacrifício santo, racional.
e também recebermos a Tua palavra como orientação para a nossa vida. Eu te peço, Deus, olha para a vida de cada um agora. O Senhor conhece o que cada um precisa de Ti. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um está vivendo, onde os seus confrontos são maiores, onde estão os seus medos, as prisões, ou até mesmo, ó Deus, as suas mais intensas batalhas. O Senhor sabe, ó Deus, que nossos olhos estão em Ti, nós elevamos os olhos para os montes, mas o nosso socorro vem do Senhor. Portanto, eu te peço, ó Deus, inclina-te a cada um para ajudá-lo nas suas orações, nas suas batalhas, para que eles possam vencer o mundo, vencer a carne, vencer as barreiras e se acharem vestidos com a visão do céu, enriquecidos da Tua revelação. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Aquele que precisa de uma cura, visite-o com cura agora. Aquele que precisa, ó Deus, de uma resposta, fale com ele. Aquele que precisa, ó Deus, de um colo, de um carinho, de um socorro, de um alento. Deus, toma nos teus braços essa ovelha agora e apacenta ela, ó Filho do Deus vivo. É no nome de Jesus que nós oramos. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.